CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Boa tarde aos nossos irmãos que nos assistem através dos nossos canais do Facebook, do Instagram, aos nossos irmãos desencarnados que aqui se encontram. Nós vamos hoje estudar o Livro dos Espíritos, vamos dar continuidade ao Livro dos Espíritos. Quem vai fazer o estudo para a gente é o Irlan, que é trabalhador da nossa casa. E as questões a serem estudadas hoje são as perguntas de 197 a 199, que tem como título Sorte das Crianças após a Morte. Quem vai fazer a sustentação no momento do passe é a Rosana, que também é trabalhadora da nossa casa. E a sustentação hoje é do Evangelho, capítulo 23, itens 9 a 12, que tem como título Não vim trazer a paz, mas a divisão. E eu vou passar alguns avisos aqui. E o primeiro, antes dos avisos, eu vou fazer um convite a vocês para que venham estudar. Nós temos o estudo na nossa casa segunda, terça. Na quarta nós temos reunião pública. Quinta-feira nós temos estudo também. Na sexta não. Na sexta o estudo que tem é um trabalho para os médiuns da casa. No sábado, reunião pública, onde nós estudamos o Livro dos Espíritos. E no domingo, pela manhã, às 8 da manhã, nós temos o estudo do livro Parábolas e Ensinamentos de Jesus. E às 9 horas, logo depois, nós temos o estudo do livro Memórias de um Suicida, aqui na casa. Então, e no nosso site, www.centroespiritautivopanfiro.com, nós temos todos os horários dos estudos, todos os horários mais certinhos, porque são muitos horários, então realmente fica muito difícil a gente guardar todos os horários. Então, nós estudamos o quê? A codificação de Kardec, toda a codificação, o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho. Nós temos também a Gênese e o Céu e Inferno, que é estudado na sexta-feira no trabalho mediúnico. Então, mais as parábolas e ensinamento, obras de André Luiz, Dona Ivone Pereira. Então, estão todos convidados, porque o estudo realmente é ele que nos ajuda muito no esclarecimento, para a gente que possa entender algumas perguntas que a gente faz para a gente mesmo, e as dificuldades também, né, que a gente vai passando, esse momento difícil que todos nós estamos passando, a nossa doutrina espírita nos esclarece bastante. Nós temos também, sempre depois da reunião pública, o atendimento fraterno, que tem por objetivo esclarecer os irmãos que chegam à nossa casa com alguma dificuldade, com alguma dúvida. Então, o atendimento fraterno acontece sempre após a palestra. Se houver a necessidade, quem precisar conversar com o trabalhador da casa, só continuar sentadinho, e depois da palestra nós vamos encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los. Eu vou fazer agora a leitura do Evangelho, do que vai ser estudado no momento do passe. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Está no capítulo 23 do Evangelho, intitulado Estranha Moral, item 9. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, porque vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora da sogra,
e o homem terá por inimigos aqueles da sua casa. Esse versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36. Eu vim para lançar o fogo na terra, e que quero eu, senão que ele se acenda. Devo ser batizado num batismo, e quanto me sinto desejoso de que isso aconteça. Julgais que vim trazer paz à terra? Não, eu vos asseguro, mas a separação. Porque de hoje em diante, se houver 5 pessoas em uma casa, elas estarão divididas, umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Esse outro trecho está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53. Então agora nós vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amoroso, a espiritualidade amiga que se encontra na nossa casa, desde tão cedo, preparando esse ambiente para receber a cada um que por aqui passou hoje e que está chegando agora. Que nós possamos, Senhor, nesse momento, estarmos ligados aos ensinamentos hoje do Livro dos Espíritos, que o nosso colega Irlan está trazendo para todos nós. Que nós possamos, nesse momento, receber essas sementes de luz que vêm do alto. Que nós possamos estar realmente ligados nas palavras de Kardec, juntamente com os espíritos que nos trouxeram para o nosso crescimento. Que seja em nome da direção espiritual da nossa casa, do nosso querido altivo, Antônio de Aquino, Dr. Erma e toda essa falange de espíritos bondosos que sustentam a nossa casa. Em nome de Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai misericordioso, que nós possamos dar início ao estudo do Livro dos Espíritos da tarde de hoje. Graças a Deus. Eu vou, antes de passar a palavra para o Irlan, eu vou fazer a leitura de uma das questões do Livro dos Espíritos, sorte das crianças após a morte. Pergunta 197. Kardec pergunta aos espíritos: o espírito de uma criança que morreu em tenra idade é tão adiantado quanto o do adulto? E os espíritos respondem: algumas vezes, muito mais, pois pode ter vivido muito mais e ter mais experiência, sobretudo se ele progrediu. E a subresposta, letra A. O espírito de uma criança pode assim ser mais adiantado do que o do seu pai? E os espíritos respondem: isto é muito frequente. Não o vedes frequente mesmo vós mesmos na terra? Então eu vou passar agora a palavra para o Irlan. Vai até 10 para as 6. Bom estudo. Uma boa tarde a todos. Que nosso Senhor Jesus Cristo envolva todos os corações aqui presentes, tanto encarnados como desencarnados, aqueles que também estão nos meios de comunicações hoje em dia, nos assistindo, nos ouvindo, que sejam envolvidos por essas vibrações de amor do Cristo. E esse tema, que o Livro dos Espíritos nos traz nesta tarde, como nosso irmão trouxe,
é a sorte das crianças após a morte. Aí, no caso, a sorte, né, entendamos como sinônimo destino, né, destino das crianças após a morte. E falar da morte de criança é algo bem delicado, porque a gente toca justamente numa dor, muitas das vezes, né, de uma mãe, dos familiares, principalmente da mãe, que perde aquele ente querido, né, e traz uma dor que é indescritível, difícil falar, porque cada um sente numa intensidade diferente. Então é um assunto que a gente deve ter um carinho, um cuidado muito grande, né, para que a gente possa trazer uma palavra também acalentadora, né, para aqueles que perderam recentemente ou em algum tempo um ente amado. Porque aqueles que têm uma certa noção da vida espiritual interpreta de uma forma a perda de um ente querido, né? Não quer dizer que vai deixar de sofrer, a dor ela vai existir, mas o entendimento é um pouco diferente. E aqueles que não compreendem ou ainda nem descobriram a questão da vida espiritual, nem sabe o significado, aí a dor também existe. Só que aí fica difícil uma compreensão, entender o que acontece nesse processo. Muitas das vezes acontece uma reviravolta, né, nos pensamentos, uma turbulência, aonde vem inúmeras perguntas. Por que meu filho se foi tão jovem, tão pequeno, ainda cheio de vida? É uma das perguntas, né? Por que eu não fui no lugar dele? Então são muitas perguntas que existem, muitas das vezes sem respostas, porque a resposta ela só virá com o tempo. Talvez virão as respostas, talvez não. Então, isso é muito delicado. Toca numa dor muito grande daqueles que vivenciam essa situação. E muitas das vezes esses mesmos familiares entram num desespero tão grande que coloca em dúvida a bondade de Deus. O desespero é tamanho, né? Se não existe um embasamento religioso, uma relação bem embasada com a divindade, as perguntas vão existir e a dúvida até da bondade de Deus. E somente a doutrina espírita, ela nos traz algo tão acolhedor, explicativo, né, coerente, lógico, do que as outras não, né, vamos dizer, as filosofias existentes, as teosofias, teologias, não traz um esclarecimento tão lógico e tão consolador, conforme a doutrina espírita nos traz a questão da sobrevivência da alma e a questão da lei reencarnatória. Isso é mais consolador, porque diante de uma família que ali vem a dor, e uma mãe que às vezes está naquela dor e acha que nunca mais irá reencontrar aquele ente amado que foi, que partiu. O que dizer para uma mãe dessa? Já que é um momento de muita dor, né? O que dizer? Como consolar? Com certeza, Deus não imporia uma situação dessa
né, a ninguém, porque dois seres numa existência que começaram a ter laços afetivos, desenvolver laços afetivos, laços amorosos, de mãe para com filho, e de repente se separar e nunca mais se verem, se reencontrarem. Não é algo condizente com a bondade e com a justiça de Deus. Então jamais Deus faria algo desse tipo. E é aonde a doutrina espírita entra e se torna consoladora, nos mostrando a sobrevivência da alma, a pluralidade das existências. Vocês me desculpem, mas toda hora vou ter que estar bebendo uma aguinha por causa dessa tosse que incomoda bastante. Então, a questão da sobrevivência da alma é algo que nos consola muito e consola muitos corações, porque muitas das vezes vemos pessoas desesperadas que vão buscar dentro de uma religiosidade, muitas das vezes chegam à casa espírita justamente buscando respostas, essas respostas que não conseguiram ter, mas já sabem que a doutrina espírita fala de algo chamado reencarnação. E aí é algo que já, mesmo sem conhecer, já é algo que traz uma esperança. Será que isso é possível? Será que existe? E justamente essa curiosidade é que ajuda esse ser a buscar respostas que às vezes lhe tragam um consolo, né? Um afago. Mas muitas das vezes é preciso a gente conhecer também a doutrina espírita, porque só esse momento do consolo, só esse momento de ouvir palavras que vão nos consolar, não vai sanar todos os problemas, porque a dor vai continuar. Precisamos, às vezes, buscar algo mais, buscar compreender o que é a doutrina espírita. E para compreendê-la, se faz necessário o estudo. Assim como em todas as áreas que precisamos aprender alguma profissão, alguma coisa, precisamos estudar. Ninguém aprende medicina só por ouvir, né? É preciso estudar advocacia, engenharia, e a doutrina espírita não é diferente. É algo que, para compreender, é preciso estudar, é preciso sair somente daquela postura de estar assistindo às vezes palestras. Eu falo isso de experiência, porque quando eu comecei na doutrina espírita, décadas atrás, eu ia à casa espírita somente para assistir palestras. Sentava, ouvia. A palestra é importante? Porque nos traz novas ideias, nos traz um consolo, nos explica alguma coisa. Mas precisamos compreender a doutrina espírita, e para compreendê-la, para compreender esses fatos que existem, principalmente essa questão da perda de um ente amado, de uma criança, para compreender a doutrina espírita precisamos saber a sua base, que muitas das vezes desconsideramos. E a base da doutrina espírita, ela não é apenas uma crença. Não basta somente crer, é necessário ter uma certeza, saber. Porque aquilo que eu creio hoje, amanhã eu posso estar descrendo. Aquilo que eu sei, não. Aprendi, sei, e vai estar comigo, mesmo que eu não queira. Mas eu já sei. Então eu tenho que ter a certeza, eu tenho que saber da existência de Deus.
fator primordial, principal de tudo. Ter a certeza, saber da existência de Deus, que é o Ser Supremo, o Criador de tudo e de todos, de todo o universo. E esse mesmo Deus criou os espíritos, dando a esses espíritos uma imortalidade. Mas com que finalidade é isso? Qual é a finalidade de dar imortalidade aos espíritos? Para que eles cheguem a uma perfeição. E para que eles cheguem a essa perfeição, é necessário a reencarnação, ou seja, a pluralidade das vidas. Esse mesmo Deus que criou esses espíritos imortais e que dá a eles a condição de chegar à perfeição através das reencarnações, precisam reencarnar em várias escolas. Que escolas seriam essas? São os mundos, os planetas. O próprio Cristo já nos dizia: há muitas moradas na casa do Pai. E assim, conforme a criança precisa passar no ensino, educacional, por várias escolas, porque o ensino fundamental ela faz numa escola, o ensino médio em outra, quando vai para uma faculdade é um outro mundo. O espírito precisa passar por mundos diferentes também. Então nós temos a pluralidade dos mundos existentes. E esses mesmos espíritos, que ora estão encarnados, ora estão desencarnados, continuam sendo espíritos. E eles se comunicam. Então existe a comunicabilidade. Então esses princípios básicos são fundamentais saber dentro da doutrina dos espíritos, que é o saber da existência de Deus, o saber que existem espíritos esses imortais, que esses espíritos reencarnam a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos, que eles habitam vários mundos, e dessa comunicabilidade entre os espíritos que ora estão encarnados, ora desencarnados, e eles se comunicam, o encarnado com o desencarnado com o encarnado. Então essa compreensão é fundamental para que a gente também tenha dentro da doutrina espírita algo consolador, conforme o Cristo nos prometeu, o Consolador prometido que viria. E aí temos o Espiritismo. Mas só veremos este consolo a partir do momento que a gente compreende. Sem uma compreensão, vamos fazer pouco caso de uma doutrina tão bela e tão esclarecedora. E voltando à criança, a questão da criança que partiu. Quando vemos uma criança partir, uma coisa que nos chama muita atenção é a questão da inversão da ordem natural das coisas. Porque a ordem natural é que o mais velho parta primeiro do que o mais novo, Essa seria a ordem natural. E quando ocorre o inverso? É algo que a gente fica assim a pensar. Porque pela ordem natural, aqueles que têm mais idade, digamos, aqueles que já estão com prazo de validade, já se expirando, já se finalizando, a tendência é que eles partam mais rápido. Mas nem sempre é assim que ocorre. E normalmente o que ocorre quando essa criança desencarna? E é compreensível que ocorra, porque a dor é grande. Vêm as lamentações, os choros excessivos, a fixação mental naquela criança nos momentos em que ela ainda estava encarnada.
E isso gera uma angústia e uma dor muito grande dentro daquele ser que está passando por isso. Mas também gera um desajuste, um desequilíbrio muito grande para esse ser que partiu, esse espírito que deixou a vida carnal e está no plano espiritual. Esses pensamentos fixos, esse choro excessivo, prejudica aquele que partiu. E o que fazer? Dentro da literatura espírita, vamos ver diversas obras nos orientando com relação a isso. Porque quando esse mesmo ser está encarnado, o que nós fazemos quando ele está doente, está sofrendo alguma coisa? Nós pegamos a criança, está doente, levamos logo ao médico, para que seja medicado, para aliviar as suas dores. Quando vai para o plano espiritual, não é diferente. Precisamos levar esse ser que partiu para o médico também. Só que aí não é mais o médico terreno, é o médico das almas. E quem é o médico das almas? É Jesus. Mas como é que vamos levar até Jesus se não estamos vendo? É justamente aí que nós precisamos colocar em prática aquilo que Ele nos ensinou. É a oração. É o momento em qual eu me ligo à divindade. Eu me ligo às esferas superiores, a Deus. Então, através da oração, quando o choro, a lamentação existe, a oração vai me acalentar um pouco o coração, me tirando daqueles pensamentos físicos, aqueles pensamentos fixos. E com certeza é um momento em que eu estou direcionando esse espírito que desencarnou, está no mundo espiritual, para que ele seja atendido por Jesus, pelo médico das almas. E isso é fundamental, ter essa compreensão, para que alivie e ajude os dois seres, aquele que está aqui e que está sentindo a ausência daquele que deixou a matéria e está no plano espiritual, e aliviando também aquele que está precisando de ajuda. Tem um livro da psicografia, de Chico Xavier, que ele traz o relato de um espírito que desencarnou ainda jovem. Na realidade foram três irmãos, num acidente automobilístico. O livro é Crianças no Além. É um livro bem pequenininho, são poucas páginas, que é mais uma carta, daquelas cartas de mães, que Chico escrevia. Aonde esse espírito, é o espírito Marcos, ele desencarna num acidente automobilístico e junto com ele vão os dois irmãos. Ele tinha 12, o outro irmão 11 e a outra 7. Ele consegue dar a mensagem e falando justamente para a mãe que eles estariam bem no plano espiritual se não fosse o choro descontrolado dela, que ela precisaria, ajudá-los neste momento. E ela sofre tanto com a partida desses 3 filhos, que ela é até dada como louca, por estar usando os remédios, está indo psiquiatras, e todos, começam a vê-la como já perdendo o juízo. E essa mensagem que Chico traz para ela vai buscar isso, lógico, acalenta o coração dela. E por particularidades que esse espírito revela, ela tem a certeza de que é o filho que está dando a mensagem. Coisas que o Chico não conhecia, ninguém ali conhecia. Então isso acalenta, isso consola o coração de uma mãe que está sofrendo o desenlace,
ali daquele espírito que estava como seu filho. Mas fator importantíssimo também dentro da doutrina espírita, e que muitos de nós precisamos aprender, que aquela criança que está naquele momento ali como criança, por ela ter a sua pré-existência da alma, ser um espírito, ela já teve outras vidas, ela não é uma criança. Ela está como uma criança, mas é um espírito que está ali. E nós não conhecemos a história desse espírito, o adiantamento que esse espírito já adquiriu ou não, o seu tempo de existência. Então é necessário vermos não apenas como uma criancinha, que muitas das vezes, quando vemos um bebê, ouvimos muito isso, às vezes, de familiares, de conhecidos, e até nós mesmos, às vezes, falando, que anjinho lindo, é a expressão que normalmente se usa, mas não sabemos se realmente é um anjinho ou não. Sabemos sim que é um espírito, e que esse espírito vai se desenvolver até chegar à idade adulta, ou não, conforme é o assunto que estamos trazendo. E ter a certeza de que o desenlace desse espírito que estava como criança, ele é mais suave, é mais fácil do que um adulto, quando ele deixa a vida carnal e vai para a vida espiritual. Por que isso? Porque a criança ainda, esse espírito que está ali no estado infantil, de encarnado, ainda não desenvolveu todas as suas faculdades, se encontra ainda num estado, digamos assim, de dormência, de anestesia, aonde não desenvolveu todas as faculdades, que só vai desenvolver a partir da adolescência. Ou seja, a vida material que vai viver, as paixões, os vícios, isso tudo só vão surgir a partir da adolescência. A criança ainda não vive essas faculdades da carne, mas são coisas que pertencem ao espírito e ainda não despertou para essa vivência. E Jesus, já dizia no Evangelho de Marcos, de Lucas e de Mateus, tem a passagem quando os apóstolos impedem que as crianças cheguem até Jesus. E Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas, os pequeninos ou as criancinhas, não as impeçais, porque o reino dos céus pertence àqueles que se assemelham a elas. Ou seja, Jesus não diz que o reino dos céus é para as criancinhas, mas aqueles que se assemelham a elas. Se assemelham em quê? Que semelhança é essa? É justamente a inocência da criança, é não estar vivendo uma vida ainda totalmente material, apesar de estar na matéria. A criança ainda não está vivendo uma vida totalmente material. Ela está muito ainda naquela estado de dormência, está lá no mundo espiritual e na vida carnal, mas ainda não vive as paixões, não vive as viciações. Então é por isso, é nessa semelhança que aqueles que se assemelham a elas irão conquistar o reino dos céus. E tem também 3 situações, para o desencarne dessas crianças. Antes de entrarmos aqui nas perguntas, que são apenas 3 perguntas, temos 3 situações que a literatura espírita nos traz do desencarne na infância. Esse espírito ali, que vai desencarnar,
ou ele é um espírito já adiantado, ou ele é um espírito que ainda não é adiantado. Se é um espírito adiantado, pode ser, não podemos afirmar e determinar que é uma coisa ou outra, mas pode ser, na maioria dos casos acontece, que esse espírito que é adiantado, ele reencarna naquele meio familiar ali, justamente para ajudar aquele grupo familiar a conhecer valores morais. Então é um espírito já adiantado que encarna ali, cria esses laços de afetividade. Quando ele desencarna, ele sensibiliza aquele grupo familiar. E quantas vezes a gente vê famílias procurando casas espíritas ou até outras religiosidades quando desencarna um filho. É justamente ali que esse grupo familiar vai começar a conhecer valores morais aos quais eles ainda não conheciam. Isso é uma das possibilidades, né? E aqueles espíritos que ainda não são adiantados e desencarnam. E outra coisa, esse espírito que é adiantado e desencarnou, ele normalmente, ele chega no plano espiritual, toma consciência de si, de que é um espírito, e ele toma automaticamente uma forma que ele teve da sua última encarnação, numa idade adulta. Ele já tem consciência de que é um espírito, e ele vai trabalhar e continuar estudando no plano espiritual. Mas tem aqueles que ainda não adquiriram um certo adiantamento moral, né? Não evoluíram tanto. E esses espíritos, o que acontece com eles? Normalmente, Kardec vai nos trazer aqui, numa das questões que já vamos ver logo, são espíritos que, às vezes, interromperam uma existência e vêm complementar aquilo que eles interromperam. Então vão passar só um período da infância ali, seja 4, 5 anos, não importa a quantidade, o tempo, né? Mas ele vai passar um período ali para complementar aquilo que ele interrompeu. Normalmente isso se dá com suicidas, né? Mas pode ser diversas outras questões. Ele complementa, desencarna e volta para o mundo espiritual. Isso é uma das possibilidades. E a outra situação também, esse mesmo espírito que veio complementa, desencarna só quando ele vai para o plano espiritual, ele volta num desequilíbrio aonde ele ainda se percebe como criança, uma ideia fixa como criança, e vai para o mundo espiritual como criança. E dentro da literatura espírita nós vemos vários relatos de crianças no mundo espiritual. Existem crianças no mundo espiritual? Existem espíritos. Espíritos esses que têm um psiquismo que ficou ali fixado na idade infantil. Vamos ver André Luiz trazendo nas obras psicografadas por Chico, no livro Entre a Terra e o Céu, falar de uma dessas colônias, o Lar da Bênção, aonde recebe espíritos que estão fixados na sua mente de que são crianças, e ali eles são recebidos, são orientados até se reequilibrarem para uma próxima reencarnação estada no corpo físico. Então essas são situações que podem ocorrer com uma criança. E da mesma forma que ocorre quando nós recebemos uma criança não, um espírito no mundo carnal, quando está para nascer uma criança, o que normalmente ocorre? Pai, mãe, estão tudo ali na ansiedade, já querendo receber, os familiares querendo receber.
Às vezes vem até amigos e todos recebendo esse espírito que está reencarnando. E isso está vindo do mundo espiritual para o mundo carnal. Quando sai do mundo carnal e vai para o mundo espiritual, não é diferente. No mundo espiritual, são os espíritos familiares, amigos, que estão ali para receber esse espírito que está desencarnando. Nesse mesmo livro que eu mencionei, do Chico, Crianças no Além, o Espírito Marcos relata exatamente isso, que quem o recebe é o avô. E esses detalhes que ele vai dando, aonde são vários familiares que ele vai dizendo os nomes, e aonde os pais ali veem que realmente é o filho, ele relata que esses espíritos familiares vieram recebê-lo, e por isso ele está muito bem. Fora o choro da mãe, né, conforme falei. Mas então a gente tem que ter essa certeza, essa compreensão de que aquele ser que está partindo do mundo carnal para o mundo espiritual não está ao léu, ele está tendo o amparo daqueles que estão na espiritualidade, salvo exceções, mas na grande maioria tem os espíritos familiares e amigos que estão ali para recebê-los, né? Tendo as suas exceções, lógico. Como tudo, nós vemos que existem exceções. E a questão 197, que a nossa colega já nos trouxe, ela fala exatamente, Kardec pergunta: o espírito de uma criança que morreu em tenra idade é tão adiantado como o do adulto? Resposta: algumas vezes muito mais, pois pode ter vivido muito mais e ter mais experiência, sobretudo se ele progrediu. É o caso daquele espírito que partiu, que já tem um grau de adiantamento, como falei, né? E ele vem ali como uma missão naquele meio familiar para ajudar aquele grupo familiar a buscar valores morais. Então o espírito, essa criança pode ser mais evoluída do que aquele grupo familiar, do que outros adultos também. E uma subpergunta que Kardec faz, que é idêntica a essa primeira, só que ali ele generalizou, falou adulto, agora ele menciona em relação ao pai, é mais particular, né? Que ele diz assim: o espírito de uma criança pode assim ser mais adiantado do que o de seu pai? E a resposta: isso é muito frequente. Não o vedes frequentemente vós mesmos na Terra? Nós vemos muitos espíritos, né, já na época de Kardec, mas principalmente agora, na atualidade, espíritos que vêm com adiantamento intelectual muito grande, nas artes, na música, mas vemos também espíritos com um adiantamento moral muito grande, que nasce naquele contexto familiar ali, justamente para ajudar o progresso daquele grupo familiar. Temos crianças que dão algumas respostas que a gente fica, às vezes, né? Onde essa criatura tirou isso? E a questão 198, o espírito da criança que morre pequenina, não tendo podido fazer o mal, pertence às classes superiores? E a resposta: se não fez o mal, tampouco fez o bem, e Deus não o isenta das provas que deve experimentar. Se for puro, não é porque fosse uma criança, mas por ter sido adiantado. Ou seja, aquela história que falei, né? Às vezes vemos uma criancinha, um recém-nascido, e parece um anjinho, um anjo, né? Lógico que a gente está falando de uma forma figurativa, mas um anjo, sabemos que é um espírito bem superior. Então, o que determina se é um espírito superior ou não é o grau de adiantamento. Não é porque é uma criança. É isso que Kardec quis nos trazer aqui. E para finalizar, a questão 199.
Por que a vida é frequentemente interrompida na infância? Resposta: a duração da vida da criança pode ser, para o espírito que nela está encarnado, o complemento de uma existência interrompida, antes do termo desejado. E sua morte é frequentemente uma prova ou uma expiação para os pais. Ou seja, aquele fato que a gente relatou aqui, né? De que uma criança, de um espírito que interrompeu a sua existência. Ele vem, desencarna, só cumpre aquele período ali que vai complementar, desencarna, normalmente isso ocorre com suicidas. E outra obra, né, que André Luiz nos traz através do Chico, que é o Entre a Terra e o Céu, que eu já mencionei. Ali, André Luiz vai nos descrever a história de um espírito suicida, chamado Júlio, que ele comete o ato do suicídio porque descobre que a esposa está o traindo com o seu melhor amigo, e ele toma um corrosivo. Porém, os amigos conseguem socorrê-lo, e ele não morre, mas perde a fala, porque o corrosivo destruiu todas as suas cordas vocais. Mas ele não desiste do suicídio. Ele, não sabendo nadar, depois ele vai, se atira ao rio, se afoga, vai para o mundo espiritual e sofre as consequências do ato, sofre as dores do corrosivo na garganta, sofre a asfixia pelo afogamento e fica um bom tempo sofrendo. Esse amigo dele que o traiu com a esposa desencarna e se arrepende da traição que cometeu, porque viu que levou o amigo ao suicídio. Ele se arrepende e aceita na espiritualidade receber esse mesmo amigo Júlio como filho. Vejam aí aonde vai existir a expiação e a prova que Kardec, que os espíritos nos falam aqui nessa questão. Ele recebe como filho, Júlio reencarna como seu filho e vem com o mesmo nome, de Júlio. E ele vive até os 8 anos de idade, aonde num passeio de domingo na praia, um descuido que é dado, uma onda vem, arrasta a criança e ele se afoga. Ali vem a dor daquele pai, perdendo o filho, expiando justamente o que foi o passado, E esse mesmo espírito que se afoga ali, se afoga por asfixia, resgatando o ato dele quando se atirou no rio e se suicidando. Volta para o plano espiritual, só que com a sua fixação ainda de que é uma criança. Então ele volta para uma colônia que recebe ele, o lar da bênção, aonde só tem crianças. E ali ele é tratado, mas os benfeitores espirituais ali percebem que ele não vai conseguir se reequilibrar somente ali com os passes, com a ajuda que está sendo dado. Ele precisa imediatamente, para aliviar aquelas dores do corrosivo que ele ainda sente, reencarnar. Então ele precisa vir para a carne novamente para resgatar aquela ingestão dos corrosivos. E ele reencarna novamente, pela segunda vez, como filho desse mesmo pai, que vai expiar novamente, passar por aquela prova ali. Com 1 ano de idade, ele é acometido da croup, que é a difteria, aonde naquela época não tinha cura, e a criança desencarna, volta para o mundo espiritual, E ali ele já resgatou a parte da asfixia, do afogamento, e aquela parte aonde alivia as suas dores da ingestão do corrosivo.
Lógico que ele ainda vai ter que expiar essas coisas, mas alivia as suas dores, essas duas passagens que ele teve rapidamente no corpo. Porque o próprio André Luiz, no mesmo livro, nos diz que o corpo físico funciona como um filtro, como um carvão que filtra essas marcas que foram deixadas no corpo espiritual. E aí Júlio depois vai reencarnar novamente como filho desse mesmo pai, mas aí já com uma saúde, né, não tão comprometida como a que teve ali as duas vivências. Então existem diversas possibilidades, né, nisso que acontece do desencarne de crianças. Trouxemos aqui alguns casos, né? E como a espiritualidade diz a Kardec, né? Pode ser. Então não tem nada que a gente diga, é assim, vai ser assim, é regra, né? São diversas possibilidades. E para finalizar, tem a subpergunta dessa 199, que Kardec vai perguntar: o que ocorre ao espírito de uma criança que morre em tenra idade? E a resposta: recomeça uma nova existência. Foi o que aconteceu com Júlio, né? Ele recomeçou uma nova existência, e todos os espíritos, não é só da criança, todos os espíritos recomeçarão uma nova existência. E a gente vê que essa questão de começar uma nova existência é algo que nos traz um consolo muito grande, principalmente na perda de uma criança, né? No desenlace de uma criança do mundo físico. Então, aqueles que muitas das vezes estão vivendo uma dor intensa e não têm uma certeza de reencontrar esse ente amado, quando conhece a doutrina espírita, quando busca compreendê-la, vai compreender um pouco mais e vão amenizar as suas dores. Não que vai deixar de doer, porque a dor vai existir em qualquer desencarne, seja de criança, seja de qualquer familiar, sempre existe uma dor, e a gente vai ter que passar por aquela dor do luto, que somente o tempo mesmo é que vai nos aliviando. Mas quando a gente tem o esclarecimento e uma esperança de uma vida futura, da sobrevivência da alma e de que iremos nos reencontrar em algum momento, isso nos acalenta o coração. Mas é importante estudar a doutrina espírita, porque quando falamos de reencontrar essa alma, nós temos que ter um cuidado muito grande com isso, porque temos que reencontrar esse espírito que partiu por vias naturais. Muitas das vezes, na hora do desespero de uma mãe, de um familiar, o que acontece? Vou tirar, né? Vou abreviar a vida para me encontrar logo com eles. E isso acaba gerando consequências. Não vai encontrar, né? Não podemos nos iludir de que saiu do mundo carnal, vai para o mundo espiritual, vamos nos encontrar com aqueles que a gente deseja. Não é assim que funciona. Existe algo que é um remédio que Deus deu a todos nós, que é curativo e que não tem como escapar dele, que é o tempo. Somente o tempo. Porque através do tempo vamos adquirindo maturidade, conhecimento, para que isso aconteça no momento certo.
Então, abreviar a vida, a gente só se compromete, conforme foi a história de Júlio. E que iremos ter que resgatar as consequências daquilo ali. E ter essa certeza de que vamos reencontrar o outro, né? O nosso ser amado que partiu, isso é fundamental para que a gente consiga prosseguir com forças, e essas forças vão através da oração, pedindo por aquele que partiu e por nós mesmos, para que a gente seja sustentado. Na Revista Espírita de 1858, Kardec também nos traz um relato, uma mensagem intitulada Mãe, estou aqui. É um espírito que desencarna, é uma filha única que desencarna aos 14 anos de idade, de uma doença que não tinha cura. Esta mãe fica inconsolável. E os pensamentos dela é que em breve vou me reencontrar com a minha filha. Esses pensamentos são fixos nela. Ela não pensa em suicídio diretamente, mas indiretamente ela começa a cometer isso, porque ela começa a comprometer a sua saúde, entrando em depressão, não se alimentando direito. Mas ela conhece uma amiga, tem uma amiga que naquela época, essa amiga era médium, incipiente, inexperiente, né? E essa médium não sabia como ajudá-la, mas dá a ideia a ela, vamos procurar o Kardec, porque ele faz esses estudos, e vai procurá-lo. E sabendo das experiências que ele já fazia, ali essa médium é orientada, Kardec coordena tudo, só os três, a médium, a mãe e Kardec. Ele coordena tudo e o espírito da filha dá uma mensagem. E a mãe, que não tinha nenhum conhecimento de doutrina espírita, ainda não conhecia nada, ela tem a certeza de que é a filha, por particularidades que essa filha traz ali, que a médium, que era amiga dela, não conhecia e nem Kardec. Ela sabe que é a filha. E a filha diz para ela que está bem aonde ela está. E que a angústia dela está atrapalhando ela ainda. Igualzinho o relato do livro que o Chico escreveu do Espírito Marcos, né? Então essa angústia da mãe ali, essa dor, acaba afetando para ela. E ela acalenta a mãe, consola, e a mãe, a partir daí, com essa certeza da continuidade da vida, norteia a sua vida, começa a buscar novos caminhos. Tira aquela ideia fixa de que em breve estará se reencontrando com a filha. Então, tem um consolo para ela de que a filha ainda está viva, só está num plano diferente do qual ela se encontra. Então, todos aqueles que partem, crianças ou não, mas aqui o nosso assunto são as crianças, a gente ter essa certeza de que apenas deixaram esse estado carnal em que todos nós nos encontramos, mas que continuam, porque são espíritos imortais. E iremos nos encontrar, sim, pode ser que seja no mundo espiritual, ou pode ser que seja aqui novamente no mundo carnal, e aí às vezes em posições diferentes. Se era mãe e filhos, pode vir como irmãos, pode vir como pai, filho, ou até amigos. Então existe uma diversidade muito grande
desse encontro acontecer. Que nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, envolva todos os corações aqui presentes e aqueles que estão em seus lares também nos ouvindo. Obrigado pela atenção de todos e uma boa tarde. Obrigada, Irlã, pelo estudo que você nos trouxe. Nós vamos passar agora ao segundo momento do passe. Eu gostaria, por favor, de pedir aos médiuns que se coloquem. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso médico maior, a espiritualidade amiga aqui presente, para que possamos todos nós sermos merecedores de todas as bênçãos que viemos buscar na Tua casa, Senhor. Que seja em nome de Jesus e em nome de Deus, nosso Pai, que possamos dar início ao trabalho do passe. Graças a Deus. Que a doce e serena paz do nosso Mestre querido Jesus possa envolver a cada um de nós nesse momento do passe. Estamos na reflexão do Evangelho, ainda no capítulo que fala da estranha moral, onde Kardec reuniu para nós várias passagens, falas do nosso Mestre Jesus, que nos causam estranheza, falas no sentido que, se nós analisarmos no sentido literal, iria cair em contradição com todo o ensinamento do Mestre querido. Então, nesse capítulo, ele vai falar de odiar pai e mãe, abandonar pai e mãe, deixar aos mortos, enterrar os seus mortos. E hoje o item que iremos refletir, que ele não veio trazer a paz, mas sim a divisão. Se Jesus sempre falou do amor, precisamos compreender melhor o verdadeiro sentido dessas palavras. De que paz Jesus está falando, de que divisão é essa? Muitas vezes entendemos a paz como o comodismo, a paz, entre aspas, que sentimos quando tudo está acontecendo da forma que nós queremos, do jeito que nós desejamos. Muitas vezes no propósito dos prazeres da vida material. E as ideias de Jesus vieram justamente trazer a luta, a boa luta, o combate dessas ideias ilusórias do materialismo. Jesus vem trazer o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro propósito, que é a vida espiritual. Mas para que a gente possa realmente incorporar esse entendimento que o Mestre trouxe para nós, muitas vezes vamos ter esse combate íntimo, essas lutas, porque é o homem velho lutando para querer permanecer em nós e o esforço, a potência que precisamos exercer para que possamos realmente fazer essas mudanças que são necessárias. Porque haverá divisão dentro da família quando ele diz que a mãe e a filha irão se divergir, o pai, o filho. Quantas vezes, quando nós começamos a mudar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, isso pode causar estranheza e até contrariedade dentro daqueles grupos que frequentamos, porque já não estamos mais funcionando naquele mesmo padrão. Então, toda mudança, toda transformação, quando ela é realmente dentro de uma base sólida, quando ela é significativa, é natural que crie resistências. É só lembrarmos de que nós crucificamos o Cristo, porque toda a ideia que ele trouxe foi um combate, numa contramão do materialismo, dos interesses pessoais, do egoísmo, do orgulho. Mas mesmo que a gente tenha crucificado, o Cristo permanece vivo, como sempre. Continua no leme, nos orientando
e nos estimulando nesse bom combate, nessa boa luta. E como é importante a gente ter consciência de todo esse conhecimento, como nos foi trazido hoje no estudo, na palestra, para que a gente possa perseverar e continuar firme nesse processo de transformação moral que nós estamos buscando. Então, que Jesus possa continuar abençoando os nossos esforços e que possamos a cada dia construir um pouquinho mais a paz verdadeira em nossos corações. Graças a Deus. Eu vou passar agora a leitura da mensagem do plano espiritual. Paz a todos. Pedimos paz aos que se dedicam ao trabalho com amor, por amor, e também aos que ainda não conhecem, não sabem, que ignoram as palavras do Evangelho de Jesus. Pedimos que lembrem-se do Cristo, do porquê estão encarnados em um planeta de dor. Dor que a humanidade ainda não consegue ver. Poucos são os que conseguem sentir a maldade, a perversidade, tomar conta do mundo, muito poucos. Pedimos que na derradeira da vida possam pensar e imaginar o Criador dos céus e da terra. Estejam certos de que caminham em dificuldades, mas que mesmo na dor existe um pai e um filho acolhedores para resgatá-los e abraçá-los, se assim os sentirem e ouvirem. Lembrem-se de que todos caminham juntos, uns na certeza, na fé inabalável, com o pensamento voltado para o Mestre Jesus, certos de uma vida melhor, de uma vida eterna. Já outros sequer têm coragem para pensar, arrastado pelas baixas vibrações, permanecem alojados na inferioridade, descrentes, perdidos, amaldiçoados, blasfemando e condenando a si mesmos por não pensarem, por falta de fé. Que todos nós possamos rogar ao Pai, pedindo por esses que muito precisam do nosso abraço, do nosso carinho e do nosso apelo ao Pai. Paz a todos vocês. Lembrem-se de nós sempre nas suas preces, pois aqui o trabalho continua e também não é fácil. Paz, um guia e trabalhador do Cristo. Obrigado, Senhor, por mais uma vez termos conseguido chegar à Tua casa, escutar os Teus ensinamentos, mas Te rogamos, Senhor, que nós possamos pôr os Teus ensinamentos em prática na nossa vida. Dai-nos coragem para continuarmos seguindo os Teus passos. Que nós possamos, Senhor, rogar a direção espiritual da nossa casa, para que nós possamos continuar com a nossa fé fortalecida e sempre acreditando na direção espiritual e na direção do nosso plano físico. Que eles possam continuar fortalecidos, enfrentando as adversidades do nosso caminho. Que nós possamos retornar aos nossos lares em paz, levando essa vibração de amor e de harmonia que dessa casa levamos. Que seja em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai, em nome da direção espiritual da nossa casa, do nosso querido altivo, Dr. Herman, e toda essa coluna de espíritos amorosos que sustentam a nossa casa. E assim, Senhor, te pedimos,
a permissão para darmos por encerrado os estudos e todos os trabalhos do nosso SEAP no dia de hoje. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.